Vamos então começar o 23º capítulo, Saber Ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrou em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava. Ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam no ser. Que coisa linda a gente imaginar, né, através dessa descrição, os jardins ali do nosso lar e o luar, né, ali no nosso lar. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. De Sartre, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Então, quando a gente coloca o nosso orar e vigiar, o que nos foi colocado por Jesus, né? Orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, os sentimentos, e quando eles não saem do caminho, a gente entrar em oração. É o que ele coloca aqui. Todos aqueles que estão bem, que estão equilibrados, não estão em tratamento em nosso lar, se comprometem a manterem o pensamento no bem. E quando esse pensamento desvia um pouco, entra em oração. Então, é o que ele coloca aqui. O esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Que coisa linda! E aí nós vemos que aquela paz, aquela beleza que existe ali no nosso lar, não é fruto de pó de pirilim-pim-pim. É fruto do esforço de cada um de se manter no seu orar e vigiar, de se manter com os pensamentos bons, de se manter numa prece. E isso irradia, isso emana energias. Nós plasmamos aquilo que pensamos, encarnados ou desencarnados. Aí monta essa egrégora de uma região inteira, como é o nosso lar, uma egrégora de paz, de amor, de tranquilidade. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se minha curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem, agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos?
Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. A hipertrofia, né? A diminuição dos sentimentos, o amar só os nossos filhos e os nossos pais, o círculo de amor ser tão pequeno, isso é uma hipertrofia dentro da capacidade que nós temos de amar, né, de transcender, de aumentar cada vez mais a nossa rede de intercâmbio de boas energias, de amor, de cuidados, de carinho. Nós precisamos aprender que nós fazemos parte de uma família espiritual de encarnados e desencarnados. Nós fazemos parte deste sistema solar, não só desse planeta. Então nós temos nesse sistema solar, em todos os seus planetas, a nossa família espiritual. É muito maior do que só esse planetinha azul. É muito maior do que só o nosso estado, a nossa cidade, a nossa família, o nosso grupo. É muito maior, transcende a tudo isso. E nós temos que entender que temos amigos encarnados e desencarnados. Temos parentes da nossa família espiritual que nós devotamos um amor imenso e que nós temos com maior carinho entre encarnados, entre desencarnados e em todos os planetas, em todo o universo, em todas as situações. As coisas são muito maiores e muito mais simples do que nós pensamos. Nós é que complicamos. Somos por lá, quando ele está falando da Terra, somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. E é uma grande verdade, infelizmente. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral. Chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Nós ensinamos para todo mundo as palavras de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, a caridade acima de tudo, a fraternidade, mas na hora de pôr em prática, infelizmente, nós mal conseguimos ser fraternos com os nossos, com a nossa família consanguínea. Mal conseguimos, às vezes, para nós vermos o quanto nós ainda temos que aprender, o quanto nós ainda temos que crescer para podermos assimilar o que Jesus colocou. Amai ao próximo como a ti mesmo. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. Então, há 200 anos atrás, nós estamos falando de um pouco mais de 70 anos quando o livro foi escrito, então nós estamos aí há 270 anos atrás, no nosso lar, o Ministério da União Divina fez com que a governadoria mudasse isso, não tivesse mais contato com as notícias da Terra, para que se pudesse mudar, né, os fluidos, as energias, né, a estabilidade dentro das esferas do nosso lar. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. A bondade
desviada provoca indisciplinas e quedas. Infelizmente, às vezes a gente não consegue ver isso em relação aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, aos nossos netos, o quanto nós estamos sendo tolerantes acima do normal, o quanto nós estamos achando que estamos amando, estamos querendo o melhor para eles, passando a mão na cabeça, nós estamos atrapalhando o crescimento e a evolução deles com a nossa super proteção, com esse amor exagerado, porque na realidade é uma posse, uma forma de colocar uma redoma e dizer eu sei mais do que você, então eu vou te proteger. É uma forma disfarçada de orgulho, é uma forma disfarçada de vaidade, não é amor, porque o amor verdadeiro ensina, educa, coloca normas, coloca regras, ajuda aquele espírito que ama a crescer, a melhorar. Foi o que este novo governador fez. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Então eles estavam muito mais ligados ao umbral do que o que eles são hoje. Uma zona de refazimento, de instrução, de transição, de preparo para que os espíritos possam melhorar para reencarnar. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então vamos lembrar as palavras de Jesus, que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, que os iguais fiquem com os seus iguais. Aqueles que estão despertando para a vida, que estão se libertando desse moto contínuo de nascer, morrer, sem aprimoramento, né? Que eles possam se modificar, deixar aqueles que estão completamente desligados à materialidade, ou seja, estão mortos, não abriram os olhos ainda para a vida, para a luz, para a verdade, que os mortos enterrem seus mortos. Então o que ele está dizendo aqui? Que a terra ficasse com as suas picuinhas, com as suas tristezas, com as suas mazelas, e que eles se afastassem de tudo isso para poderem crescer, poder se aprimorar, e aí sim, aprimorados, pudessem ajudar aqueles que estão na terra. Entretanto, objetei. Aí ele coloca, vamos voltar um pouquinho, houve luta, é sempre. Todo mundo, ninguém quer sair da zona de conforto. Todo mundo tem uma certa dificuldade com a mudança. Porque a mudança faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça
experimentando desequilíbrios dos sentimentos e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados ainda não alcançou nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, apesar das dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Teimosia caprichosa. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, olha lá, quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Leis que demandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Paciência, a tolerância daqueles que estão começando a aprender, daqueles que estão começando a fazer o A com perninha. Então nós não podemos exigir que uma criança que está ali começando a aprender a fazer o A com perninha, a ler um texto, a interpretar um texto. Nós temos que entender que ela está começando ali a saber o que é uma letra, a entender, e daqui a um tempo ela vai juntar uma letra com a outra. Nós temos que dar tempo ao tempo para que todos aqueles que estão ainda dentro da ignorância, que estão ainda dentro da falta de luz, eu não gosto da palavra trevas, da ausência de luz. A treva é única e exclusivamente isso, ausência de luz, porque a hora que você acende um fósforo, uma vela, já não tem mais treva. Então, é a ausência de luz. Aqueles que estão na ausência de luz, a gente tem que dar tempo para que eles possam acender a chama que existe dentro deles. Ou dentro de nós, né? Porque do jeito que eu estou colocando, dá a impressão que eu tenho alguma luz. Não, também estou nessa ausência de luz, buscando o caminho, buscando o conhecimento para acender uma luzinha dentro de mim. A gente tem que respeitar sempre aqueles que sabem menos do que nós, que estão ainda no começo. Vamos lembrar Jesus, que quando ele estava desencarnando ali na cruz, as últimas palavras dele foram: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. São crianças, não sabem o que fazem. É tão importante saber falar como saber ouvir. Isso é muito importante. Saber ouvir é muito importante. Porque falar, nós podemos falar a besteira que nós quisermos. Quem tem boca fala. A gente tem que pensar, analisar no que vai falar para que essas energias gastas com a palavra sejam bem gastas. Mas é muito importante saber ouvir. Não ouvir simplesmente porque tem ouvidos. E todo mundo que tem ouvido, ouve. Mas saber escutar a palavra do outro. Entender quando o outro precisa de um ombro, de um ouvido amigo, para que a gente se cale e ouça, e deixa o outro, né, sair, que o outro aliviar, às vezes, o sofrimento, a dor, o desânimo, ou às vezes até as interrogações, as dúvidas que ele tem dentro dele. Hoje em dia, mais até do que antigamente,
se tem muita dificuldade em ouvir. Nós temos tudo com uma agilidade, com uma rapidez. As pessoas mais novas, os jovens, não conseguem ver um vídeo com mais do que 3 ou 4 minutos, não conseguem ler um texto com mais de 140 caracteres. Nós vemos, tem uma publicação de uma professora de Cambridge, uma professora com mais de 30 anos de Cambridge, uma publicação que ela fez assustadora, onde ela diz que os alunos dela não conseguem ler um texto clássico com mais de reclamando porque tem 20 páginas, é muito longo. E é um resumo de um texto clássico. Eles pura e simplesmente viraram para ela e disseram que não entenderam e que não concordam, que não gostaram. Ela falou, ótimo, o meio acadêmico é para isso mesmo, para se discutir ideias. Então por que não gostou? A pergunta que ela fez para o aluno que colocou que não gostou, ou que não concorda. Ele falou, não gostei porque não gostei, ou não concordo porque não concordo. Não sabe usar um argumento, não sabe expor as suas ideias. E isso assusta, porque nós não estamos falando de alunos de uma periferia, ou de alunos do primeiro, segundo grau, ou de alunos do supletivo. Nós estamos falando de alunos de uma universidade como Cambridge, que perde só para Harvard. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então nós temos que parar e pensar o quanto nós precisamos acordar, né, para usarmos esses equipamentos, para usarmos a tecnologia a nosso favor, para que nós tenhamos mais acesso ao conhecimento e não contra nós mesmos para nos emburrecermos. Vamos parar e analisar e vamos, nós que somos mais velhos, ajudar os nossos jovens a saírem dessa zona de conforto, de ficarem presos a coisas pequenas, a informações miúdas, sem aprofundamento, informações vagas, textos curtos. Não, nós temos que ler livros, nós temos que buscar ideias, nós temos que discutir ideias, nós temos que desenvolver o nosso raciocínio para termos argumentos, para expormos as nossas ideias. Isso é muito importante. Vamos voltar aqui. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Quantas casas, quantas famílias, quantos centros espíritas, quantas igrejas, quantos lares se transformam em campo de confusão porque ninguém ouve ninguém. Porque não se sabe ouvir, não se sabe ouvir aquele que está clamando por auxílio, não se sabe ouvir aquele que tem uma ideia diferente, não se sabe ouvir aquele que tem um pensamento diferente, não se sabe ouvir aquele que necessita de auxílio. Aí nós vemos as estatísticas da depressão aumentando assustadoramente e as estatísticas de suicídio aumentando assustadoramente, infelizmente, porque a maioria de nós não sabe ouvir. Isso é muito importante que a gente entenda e que a gente mude o nosso ponto de vista e a gente mude essa nossa, digamos assim, essa nossa falha de dizer só o que a gente pensa e querer ouvir a nossa voz. Não, vamos aprender a ouvir o outro, principalmente a perceber quando um amigo, um filho, um parente, alguém na casa espírita, um trabalhador ou um assistido está num estado de depressão, está mais quieto. Perceber quem está precisando de ajuda, deixar ele falar, procurarmos ajudar as pessoas que estão no nosso entorno para que de alguma forma a gente possa contribuir, ajudar aqueles que estão na depressão a saírem, a buscarem um médico, porque depressão é doença. Podermos ajudar aqueles que estão com ideias suicidas para que busquem ajuda, busquem médico, busquem de alguma forma sair do fundo do poço. Isso pode fazer toda a diferença. Calei-me, vencido pelo argumento poderoso. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos.
Então, vemos aqui que ele se calou com todos esses argumentos e que ele viu o Lísias ligando aquele aparelho que parecia com os aparelhos radiofônicos que o André conhecia aqui da Terra. Vamos continuar aprendendo e estudando com André Luiz no próximo capítulo.